Bom dia, senhoras e senhores, senhor presidente, nobres pares. Uma satisfação imensa estar nessa tribuna mais uma vez. Cumprimento aqui os gestores da educação. Peço permissão para os demais para eu nominar algumas pessoas. A minha excelentíssima esposa, Mari, obrigado por estar aqui me dando esse apoio moral. Obrigado ao Rubens, ao Júnior, ao Paulo, a Mari, também a Ediene, ao Glauber e a Ivone. E aqueles que eu não lembro o nome, muito obrigado também. Reparem, senhores e senhoras, que em alguns poucos segundos eu nominei minimamente 50% das pessoas que estão no nosso plenário hoje. E ali eu vejo um pequeno cartaz pedindo sessão à noite. Quem dera, se nós chegássemos no ponto de ter uma sessão num horário em que nós não tivéssemos condições de em meia hora poder nominar sequer 10% das pessoas. Esperamos que em breve isso aconteça. Começo minha fala repercutindo o grande evento ocorrido ontem em Copacabana, Rio de Janeiro. A população brasileira mais uma vez demonstra que esse autoritarismo efetuado pelo judiciário brasileiro é algo que nós não podemos admitir. A população brasileira pede a anistia humanitária para os presos e os perseguidos e os extraditados politicamente, os foragidos em outros países e os que estão com tornozeleira por ter pedido que a democracia do Brasil seja cumprida. Se houve algum exagero, se houve alguém que cometeu crime, é óbvio que precisa ser culpado, mas nós não podemos medir todos com a mesma régua. Esse foi o grito ontem em Copacabana. Parabéns a todos que lá puderam estar. E o Brasil mostrou mais uma vez que está em busca do verdadeiro direito à defesa dos pilares do conservadorismo e, acima de tudo, da nossa liberdade. Cumprimento mais uma vez as gestoras, aos profissionais da educação. Como foi dito por alguns pares que me antecederam, não é justo realmente que Lucas do Rio Verde seja denigrida com notícias que eventualmente não têm fundamento relacionadas aos dados do IDEB. Mas o que não é justo mesmo, senhoras e senhores, é nós permitirmos que uma denúncia de tamanha gravidade que foi ventilada seja engavetada. E é por isso que nós já entramos em contato, sim, já estamos em processo de solicitação ao Ministério Público para que seja feita, sim, uma investigação à altura, porque toda e qualquer denúncia, independente de onde ela venha, ela precisa ser muito bem investigada. Reconheço aqui, repito, o esforço de grande maioria dos profissionais da educação, que às vezes, em condições não muito boas, exercem um papel de altíssima qualidade, mas se tem joio no meio do trigo, é óbvio que precisa ser verificado isso. Essa semana eu visitei alguns PSFs. Nós sabemos que existe uma grande onda de dengue, chikungunya e por aí afora, doenças transmitidas pelo mosquito. Constatei, como tenho aqui um ofício que eu direcionei ao Poder Executivo, lá no mês de janeiro ainda, pedindo agilidade na limpeza de alguns terrenos. Se tem alguém que precisa dar exemplo, é o poder público. Não importa se o terreno é particular, não dá para permitir que insetos peçonhentos e mosquitos sejam criados ali. E voltando à minha preocupação com relação aos PSFs, o que eu constatei, além de absorver conversa com populares, usuários do serviço, também falei com as pessoas que são as responsáveis, as coordenadoras do PSF. Constatei que existe, sim, uma falta de profissionais. Temos ótimos profissionais, mas são poucos. O poder público precisa urgentemente contratar mais médicos e enfermeiros, a fim de que essa demanda possa ser suprida. Um exemplo do PSF, ali do bairro Veneza, por exemplo, hoje atende 56 pessoas com 2 médicos, se desdobrando como podem, mas a demanda está algo acima de 70 pessoas por dia, e as pessoas são jogadas para o dia seguinte. Gente, nós estamos falando de saúde, isso é muito preocupante, e nós, obviamente, já estamos oficiando o poder público para que isso seja resolvido. Eu protocolei, no último dia 10,
um requerimento, senhor presidente, junto à secretaria desta Câmara, e como ele não foi pautado hoje, e como é um requerimento de muita urgência, eu vou então dar publicidade para ele aqui. O requerimento tem o seguinte teor, inclusive solicito ao nobre vereador Jackson, líder do prefeito, que leve essa mensagem. Eu estou requerendo relatórios contendo a relação de despesas devidamente acompanhadas por documentos fiscais, que comprovem gastos de mão de obra que serão adquiridos na recuperação da Escola Coralina, e também relatórios que sejam enviados de acordo com as 12 fases da obra que lá será feita. Isso é um problema seríssimo. A escola precisa de uma reforma urgente, a fim de que nossos alunos e os profissionais tenham a devida segurança física. Porém, não basta nós falarmos, vamos recuperar a escola, é claro que tem que recuperar, parabéns. Porém, quem que vai pagar essa despesa? Se a construtora que fez o serviço porco não for responsabilizada, aí podemos parar, né, meus amigos? Então, nós precisamos sim desse relatório em tempo real, a fim de que nós possamos encaminhar ao Ministério Público. E não é justo que o povo novamente pague por um serviço que foi muito bem pago. E novamente nós temos que tirar dinheiro do seu bolso, do meu bolso, para cobrir uma despesa por algo que foi feito de forma irresponsável. Eu não sou nenhum engenheiro, mas eu não acredito que seja algo natural que tenha provocado todo o estrago na Escola Coralina. Por isso, peço que esse requerimento que tenha seu andamento com a maior brevidade possível. Esta semana, participei de uma reunião junto à Prefeitura Municipal, a convite da categoria das empresas aí que trabalham com fretamento de passageiros. Ocorre que a Lei 3.669, de abril de 24, ela acabou prejudicando fortemente o setor. Obviamente que nessa reunião, o senhor prefeito municipal chamou ali a responsabilidade e se comprometeu em tomar providências com relação a isso. E nós, do Poder Legislativo, precisamos nos abraçar e entender que o setor de fretamento de passageiros está prejudicado, mas não é só o setor de fretamento. Quem está prejudicado são as empresas que contratam o serviço, e não são poucas. Quem está prejudicado é o trabalhador que tem que andar 5, 6, 10 quadras para ir até o ponto que eles colocaram lá na lei como ponto de coleta, que aliás eu sugiro que seja alterado. Nós não coletamos passageiros, nós coletamos encomendas. Ponto de embarque de passageiros. Minha sugestão para o anexo dessa lei. E que essa lei seja revogada quanto antes, ou minimamente alterada. Porque não é justo que para o transporte de passageiro público haja 160 pontos, enquanto para o setor de fretamento haja apenas 10 pontos, onde as pessoas possam embarcar. Madrugada, pessoas, mulheres, pessoas idosas, pessoas deficientes que trabalham com todo o risco de segurança e assim por diante. Então, precisamos agilizar esse processo todo. Também não vejo nenhum problema em dividir os pontos de ônibus, afinal de contas os horários geralmente não coincidem, então não tem nenhum problema que o transporte de fretamento utilize também ali os pontos de ônibus já existentes para o transporte público. Falar rapidão aqui das minhas duas indicações, senhor presidente, que serão pautadas no dia de hoje. Uma delas, eu indico a construção urgente de uma rotatória lá na Avenida Olímpica, esquina com a Vaticano e a rua Tadeu Mazarila, lá no bairro Vida Nova, ali próximo ali à feira do bairro Vida Nova. Está aí a Ediene, que é feirante, que pode endossar o que eu estou falando. Ali nós temos apenas um risco e aí a placa de preferência. Gente, são 2 avenidas e mais uma rua, são 5 sentidos que convergem para aquele mesmo ponto. E nós temos apenas uma rotatória, que parece que foi passado cal, nem a tinta não está lá direito. Então, tu vai dar preferência para quem, se não tem uma rotatória? Isso é muito urgente. Já acidentes aconteceram nesse local, por isso, a indicação. Indicamos aqui também, senhor presidente, por favor, mais um minuto. Indicamos também aqui, no dia de hoje, a fixação de bebedouros para as pessoas e cães que fazem caminhadas nas principais avenidas de Lucas do Rio Verde. Nós temos pessoas idosas, e eu aproveito, que fazem caminhada, eu aproveito e peço aqui uma fiscalização maior sobre uma lei que já existe, que prevê punição, inclusive, para quem permite que o seu cão deixe o cocô ali nas vias públicas, na grama. Isso é muito feio. Mas essa indicação trata, como existe em outras cidades já, e nós implementamos e trouxemos aqui a indicação ao senhor prefeito municipal,
para que tenha então bebedouros nas principais vias onde é feita caminhada, a fim de que os cães possam ali fazer a sua hidratação, e também as pessoas, principalmente a de mais idade, onde fazem grandes caminhadas, a exemplo de como tem no Lago Municipal e em algumas praças. Isso é muito importante. Bebedouros já projetados, tanto para pessoas quanto para animais. O tempo é curto, por isso eu encerro aqui minha fala, mas eu repito aqui, senhores, o meu compromisso com a população luverdense. Alguns falam, o Hélio é polêmico. Eu sou polêmico e sou contra aquilo que é errado. Tudo aquilo que vir dos nobres pares ou do executivo, eu estou junto. Um abraço.